Finalmente eu vim falar pra vocês sobre aquele tema que eu tinha levantado a discussão nos stories, sobre contracepção na adolescência. E hoje eu trago verdades. Adolescentes transam. Quer dizer, nem todos, né? Eu mesma não fazia nada. Aham, sei. A maioria, né? Enfim, é melhor falar a maioria, né? A maioria dos adolescentes transam. E adolescentes engravidam. E adolescentes precisam de contracepção. Então o profissional não pode ficar alheio a esse fato. A média de iniciação da atividade sexual no Brasil é em torno dos 14 e 15 anos. Então, o que é que a gente, enquanto profissional de saúde, precisa saber para atender essa população de adolescentes? Primeira coisa, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à contracepção a essa população adolescente e também o direito de ser atendido sozinho e com privacidade pelo médico. O nosso Código de Ética Médica fala o seguinte, que é vedado ao médico revelar segredo profissional referente ao paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo. Então a gente precisa fazer essa avaliação, salvo quando a não revelação possa acarretar algum dano ao paciente. O Conselho Federal de Medicina, numa diretriz chamada Adolescência, Contracepção e Ética, fala o seguinte, que a orientação contraceptiva para o adolescente deve versar sobre todos os métodos contraceptivos, reforçando a necessidade do uso do preservativo em associação ao método eficaz para evitar gestação. Segundo essa mesma diretriz, a prescrição de contracepção para adolescente deve seguir os mesmos critérios de elegibilidade que a OMS propõe para a população adulta. E nenhum método, escute bem, nenhum método tem um limite de idade mínima para sua prescrição. Aí muita gente me mandou: Tuane, mas quer dizer que relação sexual em menor de 14 anos não é sempre estupro? Como é que eu vou prescrever um método contraceptivo para alguém que está sendo abusado? No tocante a isso, o CFM vai além e fala o seguinte: a prescrição de métodos anticoncepcionais a adolescente menor de 14 anos de idade, desde que respeitados os critérios de elegibilidade da OMS, não constituem ato ilícito por parte do médico. A presunção de estupro deixa de existir se o profissional tiver informação da sua não ocorrência, a partir de informação prestada pela própria adolescente e da avaliação criteriosa de caso a caso. E tudo isso deve estar registrado em prontuário médico. Muitos profissionais até ficam tranquilos em prescrever uma pílula anticoncepcional, por exemplo, que basta fazer uma receita e acompanhar a paciente. Entretanto, quando se trata dos métodos de longa duração, que são preferíveis para as adolescentes, muitos ficam receosos, porque isso requer um procedimento médico para sua aplicação, ou no caso do DIU ou no caso do implante. A Febrasgo orienta que nessa ocasião seja aplicado um termo de consentimento, tanto para a adolescente quanto para sua responsável ou seu responsável legal. Mas essa é uma orientação e não uma proibição de inserção se não tiver esse consentimento esclarecido por parte do responsável. São casos que requerem muito bom senso e muita sensibilidade por parte do profissional, para entender por que essa adolescente não quer que sua mãe ou seu responsável legal saiba que está tendo relação sexual. Qual é a dinâmica dessa família? E muitas vezes o médico sozinho não vai dar conta de entender todo esse problema. E lembrando que a adolescente vive com a cabeça no mundo da lua. A adolescente gosta de perigo e adrenalina. Mas quando se fala de relação sexual, o perigo e a adrenalina podem envolver consequências para o resto da vida, como por exemplo um filho ou até uma doença sexualmente transmissível. Adolescentes terão uma longa vida reprodutiva pela frente e precisam de um método consistente. Quanto mais cedo é a iniciação sexual, mais tempo de exposição à gestação não planejada e às doenças também. Então, só para vocês terem ideia, a taxa de continuidade da pílula anticoncepcional ao longo de um ano é muito baixa, menor que 12%. Já dos métodos de longa duração, como o implante e os DIUs, é mais de 70% a 80%. Então, são métodos efetivos, seguros e podem sim ser ofertados para essa população. Tchau, tchau!